A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Hoje é dia 28/7/2019, precisamente domingo à noite. A gente resolveu gravar esse áudio porque para dizer o que aconteceu ontem à noite, na oração de ontem à noite, que é a oração de 28/7/2019, pelo fato de já ser a meia-noite, então já está com a data de hoje. Aconteceram umas batalhas espirituais muito grandes e eu quero passar para vocês. Para quem não nos conhece, eu sou a irmã Solange Souza, do canal Edificar e Aduve JP. E ontem à noite nós estávamos na oração ao vivo e houve grande peleja, grande batalha dessa oração de ontem à noite. E a gente não conseguia de jeito nenhum. Eu troquei a internet, coloquei a internet do irmão que mora aqui ao lado, perto da nossa casa, que é o irmão Luiz, e mesmo assim não funcionava e as pessoas estavam dizendo que estava tendo muito problema e não estava conseguindo fazer a oração ao vivo de jeito nenhum. Então essa oração que era para ser ao vivo ficou uma oração com 13 minutos e 8 segundos que a gente nem conseguiu orar. Finalizei e resolvi orar com meu esposo, irmão Alberto, e com minha filha, aqui offline. Só que quando eu finalizei a live, eu recebi duas mensagens. Uma foi da minha irmã Ana Cristina, que congrega conosco, e ela mandou uma mensagem dizendo que a gente retomasse a live porque Satanás tinha dado um rugido no seu ouvido lá na hora que ela estava orando. Ela começou a repreender e contou ali o que tinha acontecido. Quando eu estou vendo a mensagem dela, me chegou outra mensagem assim, uma atrás da outra, e ali eu tive que parar aquela oração para ver. Era a mensagem da irmã Thalia. E a irmã Thalia estava falando que tinha acabado de ter uma experiência cara a cara com o inimigo. E nós resolvemos gravar porque eu achei interessante, porque a gente está vivendo um momento que estamos falando de batalha espiritual. Então, pelo fato de estar falando de batalha espiritual, a gente queria passar para vocês porque vocês precisam entender o que é e como acontecem essas batalhas espirituais. Então, vou passar para a irmã Thalia para ela estar falando o que aconteceu ontem. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Vou estar relatando a experiência que eu tive ontem com Satanás. Como a irmã Solange falou, estava tendo a oração e eu estava na minha casa com uma pessoa no meu quarto, da minha família, e nisso eu estava orando. E teve um momento ao qual eu estava de joelhos e eu senti um cheiro de enxofre. Comecei a sentir o cheiro de enxofre, o fedor de enxofre. E aquele fedor foi intensificando cada vez mais. E eu pensei rapidamente, isso deve ser alguma coisa de Satanás para tentar me colocar medo, algo do tipo. E então aquele fedor foi intensificando mais e mais. Aí eu me levantei e fui fazer algumas coisas. E quando eu retornei de novo, que eu dobrei os meus joelhos, eu estava de costas para as portas e eu senti quando uma presença maligna, muito forte, chegou ali no meu quarto. Então, quando eu senti, eu estava com os olhos fechados. E eu pensei, passou pela minha mente assim, isso deve ser Satanás que chegou, algum demônio. E eu fiquei ali temendo de olhar para trás, sendo que eu decidi olhar, e quando eu olhei assim para trás, eu vi Satanás. Não foi um demônio, foi Satanás que eu vi. E a aparência dele, ele estava com 2 chifres assim na cabeça, e a sua pele era enrugada, muito enrugada, um rosto como de um ser humano, porém os dentes dele era dentuço. Havia uns dentes muito grandes, ele era dentuço. E ele estava vestido com uma roupa assim muito mulambenta, muito rasgada, despojada assim. E ele estava na porta do meu quarto. E então eu comecei a clamar o sangue de Jesus. Eu comecei a clamar: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E enquanto eu clamava,
Satanás, eu ouvi, Satanás, eu vi e ouvi. Satanás, ele falou, eu vim aqui para fazer um pacto com você. Eu quero fazer um pacto com você. E quando ele falou isso, eu fiquei pensando, como assim ele quer fazer um pacto comigo? E quando ele falou isso, ele disse: o pacto que eu quero fazer com você é que se você aceitar, eu darei sinais novos. Eu irei te usar com sinais novos no meio da tua igreja. E quando ele falou isso, eu na hora repreendi e disse que não aceitaria aquele pacto. E comecei a clamar o sangue de Jesus. E eu fiquei clamando, clamando, e ele queria fazer essa aliança comigo. Ele insistiu para eu fazer essa aliança com ele, de que se eu aceitasse esse pacto, ele iria me usar com sinais novos no meio da igreja onde eu congrego. E depois que ele falou isso, eu fechei os olhos e eu, Senhor, chegue aqui, me dá uma cobertura espiritual, Senhor. E eu continuava vendo ele ali na porta do meu quarto. Mas teve um momento em que rapidamente eu fechei os olhos. E quando eu abri novamente para ver se ele estava ali, eu vi ele, porém ele tinha se transfigurado. Ele não estava mais com aquela aparência horrível. Ele estava agora como um homem. Ele se transfigurou em um homem muito bonito. Um homem com uma aparência física muito bonita. E esse homem estava ali na porta do quarto. E naquele momento, o Senhor me trouxe à memória. Quando a Bíblia vai falar de José, que ele simplesmente fugiu ali da aparência do mal. E naquele momento eu fechei os meus olhos e comecei a clamar o sangue de Jesus. Eu não insisti em ficar olhando para aquele homem. E depois disso, que eu fiquei ali com os olhos fechados, clamando o sangue de Jesus, eu entendi que se eu tivesse continuado ali olhando para aquele homem, eu poderia cair em tentação através daquele homem ali que Satanás tinha se transfigurado. E depois disso que o Senhor me mostrou, que eu vi, o Senhor me deu uma visão ali no quarto. E eu via um demônio com um caderno na mão. E havia vários nomes, sendo que tinha um nome específico que eu observava bem, que era o meu nome. Eu via o meu nome escrito naquele caderno. E eu olhei assim, e aquele demônio-chefe convocava outros demônios para entrar ali. E quando aqueles outros demônios chegavam, o demônio-chefe falava assim: vocês têm a missão de destruir essa desgraçada. E, meus irmãos, eles chamaram tanto Satanás como este demônio, chamaram muito palavrão comigo. Eles nunca me chamavam pelo meu nome, eles me chamavam com palavrões horríveis. E esse demônio falava para os outros que eles tinham a missão de me destruir. E aqueles outros demônios que estavam com essa missão, eles falavam assim: nós iremos precisar de reforço, de mais demônios, porque ela tem uma cobertura espiritual. E quando aqueles demônios falavam isso, o demônio-chefe dizia assim: não se preocupe, eu irei dar o reforço necessário, mas vocês terão que destruir a vida dessa desgraçada. E ele chamava outros palavrão comigo. E depois que eu vi isso, eu fiquei preocupada ali, né? Continuei orando, clamando pelo sangue de Jesus ali naquele momento. E na hora, eu pensei, como eu estava com uma pessoa da minha família ali comigo, dormindo no quarto, eu pensei em acordar a pessoa, para a pessoa me ajudar de alguma forma e para eu até mesmo contar o que estava acontecendo. E quando eu pensei isso,
o Senhor, eu ouvi a voz do Senhor dizendo, não conte isto. E eu perguntei, mas Senhor, por que que eu não vou contar? Eu tô precisando de ajuda. E quando eu perguntei isso, o Senhor me fazia saber que se eu contasse para essa pessoa tudo aquilo que aconteceu naquela noite, essa pessoa iria pensar que eu estava ficando louca, que eu estava ficando doida e iria querer me colocar num hospício, porque Satanás iria usar essa estratégia para me parar, para me destruir, me colocando num hospício. E então foi essa experiência que eu tive com Satanás ontem, na minha casa. E Satanás dizia que queria me destruir e ele quis fazer um pacto comigo para me aliar a ele, mas eu na hora disse que não e clamei o sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Vou passar para a missionária Solange. É interessante, irmã Thalia, porque assim, foi uma batalha espiritual grande aqui em casa, foi uma batalha espiritual na oração, foi uma batalha espiritual na casa da diaconisa Cristina, né, que nós tivemos que ficar orando até quase 3 horas da manhã. Inclusive, terminamos a live e continuamos orando, justamente por conta disso. E é interessante o que Satanás fez quando ele apareceu para fazer o pacto, né, que quando você disse que clamou o sangue de Jesus, ele começou a gritar antes da visão que Deus te deu, isso foi vendo de olhos abertos, não é verdade? Sim, estava com os olhos abertos. Então foi uma visão onde Deus permitiu ali você ver de olhos abertos. Satanás começou a gritar contigo, você chegou a pensar que a pessoa que estava com você pudesse ouvir ele gritando, você chegou a pensar isso? Sim, ele gritava quando eu rejeitei, disse que não queria. Ele começou a gritar, ele gritava muito alto e eu fiquei pensativa porque a pessoa estava do meu lado, na mesma cama que eu, e não escutou nada, estava dormindo. Porque foi algo, vamos dizer, que aconteceu no reino espiritual, né? Achei bem interessante como a irmã Thalia disse que Satanás sumiu de imediato e também que ele explodiu, não é assim? Eu me recordo uma vez que também, quando Deus me falava a respeito da televisão, que Satanás encontrava legalidade na minha casa, porque na época eu tinha uma TV. E ele também sumia assim, explodindo. Ele xingou e explodiu, mas eu também achei outra coisa interessante que eu queria falar aqui para os irmãos, que como é que você soube que Satanás chegou ali já que você estava orando de olho fechado e de costa? Que você falou para mim que soube porque de imediato você sentiu o cheiro. Aí eu queria que você especificasse como foi esse cheiro que você sentiu quando você olhou para trás e viu que você acabou se levantando e fazendo alguma coisa e voltando para a oração. Eu comecei a sentir o cheiro de enxofre muito, muito forte ali no meu quarto. E aquele cheiro foi se intensificando. E depois, quando Satanás chegou, eu senti uma presença maligna muito forte ali no quarto, uma presença maligna, que eu me arrepiei e comecei a me sentir mal. E quando eu abri os olhos e olhei para trás, eu vi Satanás. Amém. Tá aí, a respeito de batalha espiritual, os irmãos precisam estar ligados todo o tempo. Inclusive, quando eu recebi a mensagem da irmã Thalia, dizendo o que estava acontecendo lá no momento, recebi a mensagem também da irmã Cristina, a diaconisa Cristina, e entramos em oração, eu, meu esposo, a irmã Thalia na casa dela, a irmã Cristina também na casa dela, e a nossa igreja, convocamos a nossa igreja, e ficamos orando até bem tarde mesmo. A gente finalizou aqui, só que antes de finalizar, eu fiz uma segunda live, que está até aí no canal. Quem quiser ver pode confirmar o que estamos falando. Eu fiz uma segunda live, depois dessa de 13 minutos que não funcionou. Nós fizemos uma, que eu não me recordo agora o tempo, eu teria que olhar aqui. Mas eu acredito que a segunda foi em torno de 30 minutos, tá aqui, 32 minutos e 40 segundos. E nessa segunda Deus falava a respeito de umas coisas que eu quero até chamar a atenção dos irmãos. A respeito de um projeto que foi elaborado por Satanás na Europa com grandes homens, príncipes e governantes, e esse projeto tem a finalidade de separar, de provocar divórcio na vida de casais crentes. E o Senhor falava e mostrava, né, naquele momento da oração, que esse projeto foi copiado como quem tira uma xerox de um documento, várias xerox, e foi mandado uma cópia desse projeto para cada país a fim de separar os casais crentes. E Deus falava a respeito disso, está aí, né? Para quem está querendo buscar mais a Deus, para quem está querendo ter intimidade com o Senhor, querendo ter experiência com Deus.
Então, está aí para você entender que você tem que estar vigilante sempre. Então, a irmã Thalia tem uma cobertura espiritual, o pastor presidente, pastor Sérgio está sempre orando, apresentando propósito. Eu, o meu esposo, os diáconos da igreja, os obreiros, estamos sempre orando pela vida dela. A gente sempre trabalha aqui dessa forma. Mas a gente sabe que Satanás vai tentar corromper a serva do Senhor através da vaidade, através de exaltação, através de prostituição, através de várias coisas. Agora Satanás aí ofereceu um pacto onde ele estava prometendo que ia fazer sinais maiores do que o que Deus está fazendo. Só que ela renunciou, tudo bem, ela renunciou, mas a gente fica todo o tempo na vigilância em tudo. Então, a vigilância não acabou ontem porque ela renunciou. Então, eu preciso passar isso para quem está em casa, para que quem esteja em casa entenda o que é batalha espiritual. A vigilância ela tem que estar em todo o tempo na nossa vida, muito mais intensa do que a oração. Porque a oração, por mais que você ore, tem um momento que você para a tua oração, porque você está fixando em fazer outras coisas. E a vigilância tem que ser 24 horas por dia. Até dormindo você tem que estar vigilante. Então eu não podia terminar esse áudio, mesmo curto, mas eu não podia terminar esse áudio perguntando se tem alguém que quer fazer uma aliança com o Senhor, um concerto. Você precisa fazer. Você é crente, mas é um crente que tem medo do inimigo, então começa a orar, jejuar e se santificar. Deixar tudo que o Espírito Santo mandar você deixar, você tem que deixar. E aí você sim terá autoridade contra as setas do inimigo, porque a Bíblia diz, aleluia, glória a Deus, estas caixas de demônio não saem a não ser com jejum e oração, tá bom? Você que ainda não recebeu Jesus, você que se afastou da presença do Senhor, que se desviou, quem sabe foi até criado na igreja, mas teve desejo do mundo, se desviou, hoje não tem força. Estou te convidando agora, recebe Jesus agora, eu vou orar pela tua vida, você que é afastado, você que está voltando, você que está recebendo Jesus ou você que está fazendo conserto, tá bom? Eu oro pela tua vida enquanto você ora aí, se arrependendo dos teus pecados. Soberano Deus, Pai querido, santo e amado, eu me coloco aos teus pés agora, apresentando cada pessoa, meu Pai, que ouviu esse áudio e sabe que o Senhor Jesus está voltando e que Satanás está correndo, meu Pai, correndo literalmente para ganhar vidas, para entrar no meio do teu povo, para tentar corromper. Essa pessoa que está agora, Senhor, de joelho dobrado, essa pessoa que está agora renunciando ao pecado, que está fazendo uma aliança com o Senhor, sabe que o céu existe, que o inferno também, que o Senhor existe, que Satanás também, e ela está correndo, escapando pela sua vida. Este homem, esta mulher está reconhecendo os seus pecados, oh Jesus querido, e pedindo perdão, pedindo que o Senhor receba, escreva o nome dele e o nome dela no teu livro da vida, sela com teu precioso sangue, meu Pai, liberta este homem e esta mulher, fortalece em nome de Jesus Cristo. Eu também te peço, Senhor, pela vida desse irmão, dessa irmã, que até hoje estava te servindo, meu Pai amado, mas não estava entregue 100% ao Senhor. E a partir desse áudio que ouviu, foi gerado no coração dele e no coração dela o desejo de se posicionar diante do Senhor perante a tua palavra. Pai querido, fortalece ele e ela para te servir com integridade da forma que o Senhor tem dito na tua palavra. Eu entrego a vida de cada um em tuas mãos e te agradeço por essas vidas, clamando por eles e te agradecendo por cada um. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério Unidos Vencemos, fica situada aqui na rua Professora Maria Helena Silva Rocha. O número é 1160, aqui no bairro dos Funcionários 2, João Pessoa, Paraíba. Estamos orando pela sua vida e quando você puder, faça-nos uma visita no intuito de adorar o Senhor, que é sobre tudo e todos. Fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.